É o seguinte, quando a gente vai olhar, quando você vai olhar a temperatura, aí o que que você tem que olhar? O que que você tem que ver? A temperatura, qual que é a influência da temperatura no sistema em equilíbrio? No caso da temperatura, vamos puxar um pouquinho aqui para você entender. Então, quando você trata da temperatura, aí ela é diferente da concentração, porque na temperatura, quando você aumenta a temperatura de um sistema, então, se você aumentar a temperatura, aumentar, para que lado desloca o equilíbrio? Então, nesse caso, o equilíbrio irá deslocar, vou colocar uma setinha aqui, ó, no sentido endotérmico, endotérmico. Ele vai deslocar no sentido endotérmico. Então, exemplo, se o A reagindo com B formou X, e se o ΔH for igual a mais 20 quilojoules, mais 20, então esse mais aqui, ó, esse mais, tá vendo esse maisinho aqui? Esse mais significa que a reação é endotérmica. E se for menos, é exotérmica. Então, nesse sentido que a reação está acontecendo aqui, ó, está vindo para cá, tá vendo? Ela está vindo para cá. Nesse sentido que ela está vindo para a direita, tá, ó, quem é reagente? A e B. Quem é o produto? É o X, não é? Então, ela está vindo de AB para X. E a reação, nesse caso, é o quê? Exotérmica, endotérmica. Então, se eu aumentar a temperatura do sistema, aumentar, para que lado que ela vai? No sentido endotérmico. Então, se eu perguntar para você, ó, dado o sistema tal, sistema A mais B formando X, o que ocorre com esse sistema se eu aumentar a temperatura? O que vai acontecer? Ela vai deslocar no sentido produto, que é o X. Então, vai deslocar para a direita, ou no sentido direto, tá? Aumentando a temperatura, desloca para onde? No sentido endotérmico. No caso aqui é endotérmico, tá vendo? Esse ΔH aqui me informa se ela é endotérmica, tá, gente? Se não tiver o ΔH lá, eu te dei uma expressão lá e não esqueci de te dar o ΔH. Aí não tem como você responder, né? Você não vai adivinhar que é isotérmica, né? Então, vamos dar um exemplo aqui que eu sei de cor aqui, ó. H2 mais meio de O2 que gera água, H2O. Aí vamos te dar o valor aqui, ΔH vale. Ó, presta atenção nesse caso, hein? Aqui eu estou supondo que ela está em equilíbrio, tá? Então, beleza. Menos 68,3 quilocal. Nesse caso aí, gente, ela é endotérmica? Não, ela é exotérmica. Ela é exotérmica. Então, se ela é exotérmica, aqui, ó, nesse caso, ela é negativa, né? Então, ela é exotérmica. Quem não lembrar disso, volta aí e vê alguns exemplos na internet, tá, gente? Vai lá no Google e vê lá. Ela é exotérmica, porque ΔH é negativo. Então, se ela é exotérmica, aqui tem ó, sentido direto e inverso. Se eu aumentar a temperatura do sistema aqui, vamos supor que eu aumentei a temperatura aqui, ó. Aumentei. Ela vai deslocar em qual sentido? Endotérmico. Mas essa aqui é exo. Então, se ela é exo no sentido água, ela deve ser endo no sentido gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, ela é endo para cá. Aqui no sentido quê? Não sei se você está vendo aqui a mãozinha aqui, ó, a setinha. Tá vendo a setinha aqui? Eu acho que você está vendo, né? Então, ela está indo no sentido inverso
Então, no caso, se eu aumentar a temperatura, ó, se eu aumentar a temperatura, para que lado que vai deslocar essa equação aqui, ó, vai sentido o quê? Deslocará no sentido inverso, sentido inverso. Então, ao invés de produzir água, ele vai consumir a água, porque ele vai deslocar no sentido inverso, ele vai estar destruindo a água. Então, nessa hora que acontecer, ele vai deslocar para a esquerda, vai consumir a água para formar gás hidrogênio, gás oxigênio. Ok? Então, esse é o processo da temperatura. Você vai sempre olhar em qual sentido vai deslocar, no sentido endotérmico. Se a reação é endotérmica, beleza, vai deslocar para a direita. Mas se ela for exotérmica, vai deslocar para a esquerda. Então, aumentando a temperatura, pronto. E se você diminuir a temperatura? Aí, quando você diminui a temperatura, no caso aqui, isso eu já falei que é aumentando, né? E se você pegar a temperatura e diminuir, e aí, vai deslocar para onde? Nesse caso, o equilíbrio irá deslocar no sentido que exotérmico, tá? O aumento desloca no sentido endotérmico, e aqui, no caso, diminuindo a temperatura, quer dizer, estava lá a 25 graus Celsius, eu baixei para 10, então aí vai deslocar no sentido qual? Exotérmico. Ok? Esse é o segundo tópico. Primeiro foi concentração, né? Agora temperatura.